Se você é casado ou vive em união estável com um cidadão português, pode ter direito a pedir a sua nacionalidade portuguesa. E esse pedido nem sequer exige que você more em Portugal. É um dos caminhos menos conhecidos para a cidadania portuguesa e um dos que mais dúvidas gera sobre o que a lei realmente pede. Hoje eu vou te contar exatamente o que o artigo 3º da Lei da Nacionalidade estabelece, o que o IRN realmente avalia e o que pode reprovar um pedido que a partida parecia simples. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, eu sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha, e aqui nesse perfil eu descomplico a lei para que você entenda sobre os seus direitos e possa se planejar sem cair em truques e armadilhas. A base legal. Artigo 3º da Lei da Nacionalidade. A nacionalidade portuguesa por casamento ou união estável, que em Portugal chamamos de união de facto, está prevista no artigo 3º da Lei da Nacionalidade, a Lei 37 de 81. A lei prevê que o cônjuge ou companheiro estrangeiro de um cidadão português pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração, desde que a união tenha pelo menos 3 anos de duração. Aqui existem 3 pontos que importa fixar desde já. Primeiro, não é uma concessão automática. A nacionalidade não acontece pelo simples fato de você ser casado ou ser companheiro de um nacional português. É importante fazer um pedido formal, uma declaração de aquisição perante a Conservatória do Registro Civil competente. Segundo, a lei para aquisição não exige residência em Portugal. Ao contrário da naturalização, que exige anos de residência em território português, especialmente depois da última alteração ocorrida, a nacionalidade por casamento pode ser concedida sem nunca ter morado em Portugal. O que a lei exige é a duração da relação e, a depender do caso, a comprovação de que existem laços de ligação à comunidade, mas não que você efetivamente more em Portugal. Terceiro, estamos falando de uma aquisição e não uma atribuição. Quando falamos que é uma aquisição, o que significa é que você vai ter uma nacionalidade portuguesa derivada. Não é uma nacionalidade originária. Mas isso muito pouco impacto vai ter na sua vida, a não ser que você pretenda seguir uma carreira política. O requisito dos 3 anos. O artigo 3º exige que a relação matrimonial ou de união de facto tenha pelo menos 3 anos de duração no momento do pedido. Para o casamento, conta-se a partir da data do registro do casamento no registro civil. Já para a união de facto, conta a partir da data em que a união de facto atingiu os requisitos legais de reconhecimento, o que em Portugal exige pelo menos 2 anos de vida em comum documentados. Como o reconhecimento da união de facto depende de uma decisão judicial no tribunal competente, no momento do pedido desse reconhecimento, deve sempre ser estabelecida uma data de início. E essa data, uma vez reconhecida pelo juízo, vai ser a data do início da contagem para os 3 anos da existência da relação. E se o casamento foi realizado no estrangeiro? O casamento realizado no estrangeiro, para que seja reconhecido em Portugal, é imperioso fazer a sua transcrição no registro civil português antes de apresentar o pedido da nacionalidade. Mas a data de início a ser contada continua a ser a data do casamento, mesmo que seja realizado no estrangeiro. Não é a data da transcrição que vai contar. A relação tem que existir no momento do pedido. Por exemplo, um casal que completou os 3 anos, mas entretanto está a passar por um processo de separação ou de divórcio. Mesmo que ainda formalmente casado, será que pode aqui enfrentar algum problema? Isso é uma questão que a gente vai responder um pouquinho mais tarde. Agora vamos continuar. O que o IRN realmente avalia? Vamos falar aqui para além dos critérios documentais. A conservatória, o IRN, ela não analisa só se os documentos estão corretos. Analisa também se a relação conjugal ela é genuína e subsistente.
Isso significa que, por exemplo, o IRN pode analisar a continuidade e subsistência da relação matrimonial. Casamentos de conveniência ou situações em que a relação é claramente instrumental são fundamento de recusa, além de incorrer em crime em Portugal. São os chamados casamento em branco. O IRN tem poderes para poder fazer diligências e a averiguação necessária. A comunhão de vida também pode ser analisada. Embora a lei não exija explicitamente prova de vida em comum, a conservatória pode sim solicitar como um elemento da avaliação da genuinidade da relação. Outro fator é a idoneidade cívica do requerente. Esse já com previsão legal. O artigo 9º da Lei da Nacionalidade prevê que pode ser recusada por razões de segurança nacional ou por condenações penais. Para nacionalidade por casamento, critérios semelhantes de idoneidade também se aplicam. E o que isso vai significar na prática? Significa que, mesmo tendo os 3 anos de casamento documentados, o pedido ainda pode vir a ser indeferido se a conservatória concluir que a relação não é genuína ou que tem fatores de idoneidade que podem impedir o seu reconhecimento. Não é uma análise rigorosa em todos os casos. A maioria dos casamentos genuínos passam sem dificuldade, mas é importante saber que o IRN tem esse poder de apreciação. Já carrega no like se esses detalhes eram exatamente o que faltava para você entender melhor sobre esse processo. Um requisito que por muitos é ignorado é a necessidade do comprovativo de laços de ligação com a comunidade nacional. Se você pretende apresentar o seu pedido cumprindo com um prazo mínimo necessário de 3 anos, esse é um ponto indispensável. A comprovação pode ser feita com demonstração de viagens frequentes ao país, a existência de negócios, centro de vida econômico, bens móvel ou imóvel aqui em Portugal, participações em atividades realizadas pela comunidade portuguesa no estrangeiro e muitas outras formas. Contudo, existem casos em que essa ligação é legalmente presumida. Mais especificamente, existem 2 casos. O primeiro é quando o casal possui filhos em comum com a nacionalidade portuguesa. E o segundo é quando a relação possui mais de 6 anos de existência. Nesses casos, não é nunca necessário apresentar qualquer tipo de comprovação dos laços de ligação, pois eles se presumem legalmente constituídos. A documentação e o processo. O pedido de nacionalidade por casamento é sempre analisado pela Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa, podendo ser apresentado presencialmente pelo próprio ou por procuradores com poderes específicos. A documentação base necessária é o formulário de declaração de aquisição da nacionalidade, um formulário específico que é disponibilizado pelo IRN, documento de identidade do requerente, podendo ser o passaporte ou bilhete de identidade, certidão de casamento portuguesa ou a certidão judicial de reconhecimento da união de facto, certidão de nascimento do cônjuge português, certidão de antecedentes criminais do requerente do país de origem, devendo estar apostilada e, se escrita em língua estrangeira, traduzida para o português, comprovativo de pagamento das taxas devidas, que hoje, em 2026, são 250 euros, e, por último, comprovativo dos laços de ligação com a comunidade portuguesa. O prazo de decisão do processo de nacionalidade por casamento segue a mesma fila dos outros pedidos de nacionalidade no IRN. Infelizmente, os prazos legais não estão a ser respeitados e hoje, em 2026, estão ainda a serem analisados os processos que iniciaram em 2021, com praticamente 5
anos de espera pela conclusão. Nacionalidade por casamento versus naturalização. As diferenças que importam. Tem duas perguntas que surgem sempre. Felipe, se eu posso pedir por casamento, para que serve então a naturalização? Aqui é importante a gente entender que as vias são diferentes e elas até poderiam coexistir. Se você já tem o tempo de residência legal em Portugal necessário, a naturalização é sim um caminho que, preenchidos os demais requisitos, você poderia seguir. E pode até ser que ele seja mais célere do que um pedido como cônjuge. Mas se você não tem residência em Portugal, mas é casado ou é companheiro de um nacional português, sem dúvida, o artigo 3º é o caminho para você seguir. Agora, voltando naquela pergunta lá de trás, e se houver um divórcio, uma separação durante o processo? Essa é uma questão prática muito importante. Se o processo de nacionalidade por casamento estiver em curso e o casamento for dissolvido antes da decisão, a base do pedido, a partida, deixaria de existir. E aqui, nesse momento, a gente passa a ter um impasse prático em Portugal. A lei diz que o pedido é analisado consoante os dados e fatos na data da apresentação do pedido, o que nos leva a indicar que não é possível, mesmo com o fim do casamento, uma recusa do pedido com a justificação do divórcio no curso do processo. Contudo, infelizmente, existe uma grande insegurança jurídica no tema. Isso porque existem alguns instrutores, que são as pessoas que analisam os processos, que entendem sim ser possível a sua recusa por fato ocorrido no curso do processo. Não é algo automático, mas é um risco que deve sempre ter em atenção e consideração. Portanto, se a separação for algo provável, o ideal é sempre consultar um advogado da sua confiança. Se esse vídeo foi útil para você, eu te peço 3 coisas. Primeiro, é o seu like no YouTube, afinal é o sinal que o YouTube precisa para poder entregar esse conteúdo para mais pessoas. O segundo é a partilha com aquela pessoa que é casada com um nacional português e não sabe como começar o pedido da sua nacionalidade. E por último, a sua subscrição com a ativação do sininho. Primeiro porque é gratuito e não toma mais do que 5 segundos. E segundo, porque assim você vai sempre receber em primeira mão as atualizações aqui do canal.